Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, com tradução para o português da Regiane Winarski. Bom, eu nunca tinha lido a Maya Angelou e eu comecei na obra dela com esse livro mesmo, que é autobiográfico e que foi enviado pela Tag Experiências Literárias há alguns meses, se eu não me engano, agosto ou setembro. Eu não sou assinante da Tag, eu assinei ano passado em alguns meses pontuais para receber uns livros específicos que eu queria, mas, enfim, eu não sou uma assinante costumeira e eu ia esperar então que o livro saísse na livraria. Só que tem uma inscrita do canal maravilhosa, a Carla, que é um ser humano iluminado, porque ela não acumula livros, apesar de ler muito. Então ela gosta de poder passar os livros pra frente e ela gentilmente me ofereceu o exemplar dela e, enfim, eu amei. Então muito obrigada, Carla, se você estiver assistindo esse vídeo. Eu realmente estava com muita vontade de ler esse livro e logo que ele chegou nas minhas mãos eu passei ele na frente, assim, da minha fila psicológica, né? E que bom que eu fiz isso, porque foi uma leitura muito boa e ele é um livro muito importante e ele é um livro lindo. E vai parecer estranho falar que ele é um livro lindo, porque ele é um livro muito pesado. Ele é uma história autobiográfica da Maya, onde ela conta sobre a sua infância e a sua adolescência. E, infelizmente não foram uma infância e uma adolescência leves. Esse livro tem gatilhos de racismo inúmeros e gatilhos também de violência sexual. A Maya sofreu abuso e sofreu muito racismo, e então é esquisito falar que esse livro é lindo, mas ele é, porque mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse peso, a Maya tem uma leveza dentro dela pra contar a história, a narrativa é tão fluida, e ela consegue se colocar no lugar da criança, da adolescente que ela foi. Nos momentos em que ela tá contando sobre a infância dela, parece que é uma menina com 8 anos que tá narrando, não porque é tosco, mas porque ela tem essa pureza, ela conseguiu colocar no texto essa pureza da menina de 8 anos. E com isso a história fica muito bonita de se ler, mesmo que ela seja uma história muito dolorida. E, mais uma vez, é uma história extremamente necessária. Eu gosto de livros de memória e eu gosto muito de ler mulheres negras. E ler livros de memórias de mulheres negras sempre traz pra gente um monte de reflexões sobre o machismo e o racismo como um combo, tudo isso dirigido para uma mulher. E, enfim, a vida da Maya foi bem complicada. Ela, quando ela era criança, os pais dela se separaram e ela e o irmão foram então enviados para morar com a avó paterna dela, numa outra cidade no sul dos Estados Unidos. E a avó dela era muito rígida e era muito religiosa, então sempre muito brava com as crianças, sempre exigindo muito, às vezes batendo, e tinha essa coisa da igreja que as crianças tinham que se comportar perfeitamente na igreja. Tem bastante questão relacionada com religião aqui nesse livro. Tem um momento em que, gente, isso me marcou tanto, que a Maya, ela ainda era pequena, e ela fala assim no livro que ela tinha certeza que Deus era branco, mas ela não conseguia acreditar que Deus poderia ter preconceito contra as pessoas negras. Então, assim, pensa numa criança que tá sendo criada dentro da religião e não consegue enxergar Deus à sua imagem e semelhança. Ela acha que, como Deus é perfeito e é um ser, né, incrível, ele tem que ser branco, porque os brancos são melhores. Isso é tão horrível. E me doeu tanto ler essa frase. Enfim, né, isso é só um aperitivinho. Tem inúmeras outras frases que doem muito. O próprio título do livro é lindo e melancólico na mesma proporção, e ele dá exatamente o tom do livro, porque o livro é um grito de liberdade. Ela conta que não existe angústia maior do que ter uma história guardada dentro de si sem que você conte. E esse livro, e acredito que todas as outras obras dela, principalmente as autobiográficas, que são muitas, são vontade de não ter essa angústia, então de colocar essas histórias no mundo. E o título faz muito sentido, porque é uma busca pela liberdade. E o pássaro, quando ele tá preso na gaiola, ele canta porque ele tá triste, porque ele tá colocando pra fora as angústias dele, ele quer ser livre. E a Maya foi obrigada a descobrir desde nova que, por ser uma mulher e ainda por cima negra, dificilmente ela conseguiria ter liberdade pra ser o que ela gostaria de ser. Mas ela teve. E ela colocou isso pra gente, assim. Tem um momento muito emblemático que fala justamente sobre isso, que é na formatura dela do ensino médio. Ela tava super feliz, cheia de sonhos e cheia de planos, e a pessoa que foi discursar falou
que as mulheres negras não iam chegar em lugar nenhum, porque a vida delas era aquilo ali. E, poxa, ela tava se formando, ela tava com planos, aquilo deu uma miada nela. E, tipo, ela foi se frustrando ouvindo aquele discurso e ficando péssima, mas depois ela chegou em casa e ela pensou, e aí ela resolveu usar esse discurso como impulso e falar: ah, é? Eu não posso ser nada? Vocês vão ver só. Mas isso é muito delicado e é muito triste, porque a gente sabe que infelizmente não é a maioria das pessoas que toma esse tipo de discurso como impulso. Isso não é a regra, né? Muito pelo contrário. Eu acho péssimo quando a gente começa a ver essas histórias, assim, que pipoca no jornal de vez em quando, tipo, ai, menina negra da periferia, do bairro sei lá qual, passou em primeiro lugar em medicina. Porque aí as pessoas privilegiadas resolvem tomar isso como regra e falar assim, tá vendo? Se ela conseguiu, qualquer um consegue. Não tem que ter cota, não tem que ter não sei o quê, não tem que ter assistencialismo. Porque a gente nunca pode pegar pela exceção. E não é porque uma pessoa usou um discurso terrível como esse como impulso pra ela fazer tudo o que diriam que ela não poderia fazer, que outras pessoas fariam o mesmo. Muito pelo contrário, eu fico pensando na quantidade de outras meninas negras que ouviram esse discurso e desistiram de tudo por causa dele, sabe? O poder da palavra é muito forte. E às vezes as pessoas que falam não têm ideia disso. Mas, enfim, que bom que a Maya usou isso positivamente e contou isso pra gente na história. Além disso, enfim, como eu falei, o livro é cheio de gatilho de racismo. A Maya passou por muitos abusos na vida, inclusive, infelizmente, um abuso sexual quando ela ainda era pequena, assim, ela tinha uns 8 anos. Foi uma época da vida em que ela foi morar com a mãe, e a mãe tinha esse namorado. Ela gostava do namorado da mãe, ele era tipo um pai pra ela, assim, apesar dela ter pai, porque era o homem que ela tinha dentro de casa. E ele era muito carinhoso com ela, muito carinhoso, até que ele começou a se passar nesse carinho. E claro que ela ficou muito culpada com isso, porque ela sentia que ela tava traindo a mãe, ao mesmo tempo ela gostava do carinho, porque ele demorou até ir pra parte sexual. E ela falava que ela, enquanto criança, né, pensando que ela gostava quando ele abraçava ela apertado. Então ela deixava ele fazer isso e que por isso era culpa dela o que tinha acontecido. E quando ela cria coragem de contar, porque esse cara falou pra ela que ia matar o irmão dela se ela abrisse a boca. Quando ela cria coragem de contar, a mãe dela, felizmente, né, acredita nela e né, fica do lado dela o tempo todo. Ela tem apoio da família, mas é óbvio que esse cara vai a júri e aí o advogado dele, a gente tem assim, ela conta a defesa do cara e é tipo absurda assim, porque o advogado tenta o tempo todo colocar a culpa na criança de 8 anos. E aí ele fica perguntando: você gostava quando ele te abraçava? E ela disse que não, e depois ela se sentiu culpada por muito tempo por causa disso. E, gente, pensar numa criança passando por isso e vivendo isso é muito desesperador. Esse tribunal é uma das partes mais pesadas no livro. E, enfim, é realmente um gatilho, então eu não recomendo pra quem for sensível a esses assuntos, tá bom? Em relação ao racismo, a gente tem umas outras passagens que são muito marcantes, como por exemplo, uma vez em que ela tava com muita dor de dente e a avó dela leva ela num dentista branco pra quem ela já tinha emprestado dinheiro numa época de crise. A avó dela era dona do mercado. E aí o cara fala que não, que ele prefere colocar a mão dele dentro da boca de um cachorro do que na boca de um negro. E a menina escuta isso e tipo, ele já tinha pegado dinheiro emprestado. É uma sucessão de absurdos, assim, quando a gente pensa no nível de tudo isso, não tem como a gente não se impactar. Eu acho sempre muito importante divulgar essas histórias, porque a gente precisa ouvir, o mundo precisa estar sempre ouvindo. Fora isso, como eu falei, vou repetir pela enésima vez, é um livro lindo. E a narrativa da Maya é muito gostosa de ler e é um livro que eu recomendo demais. Ele já foi lançado para o público geral pela editora Austral Cultural e a capinha é essa daqui. E é isso. Se vocês tiverem vontade de adquirir esse livro e forem adquirir pela Amazon, eu peço para vocês comprarem usando o meu link, porque eu ganho 9% da compra. Então você tira um pouquinho de dinheiro da Amazon, dá pra mim, e daí isso sempre me ajuda aqui com o canal, porque aí eu posso estar sempre comprando mais livros pra fazer mais conteúdo pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e comentarem aqui embaixo sobre o livro, se vocês têm vontade de ler, se vocês já leram, porque a troca de experiências é a melhor parte. Um beijo e até a próxima. Tchau!